na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, meus amados irmãos, olha só, 9h17. Bom dia para você, que Deus continue te abençoando. E nós já voltamos com o nosso quadro Talento na Vida. E hoje, com certeza, vai ser um dia muito especial, porque já está aqui conosco o nosso amigo Alixson Carlos, né? Presbítero, mas a gente é tão íntimo, né? Que a gente deixa o título de lado, porque não desmerecendo, mas com toda a honra, viu? Com toda a honra mesmo. Mas entendemos que essa proximidade, às vezes, né, nos faz chamá-lo pelo nome. E olha, irmão Alixson, muita gente, quando eu deixo, às vezes, os irmãos no suspense, né, e eu publico geralmente um dia antes. E quando eu mencionei que você estaria conosco, meu irmão, graças a Deus, para a glória de Deus, muitas mensagens agradáveis ao seu respeito, amém, muitas pessoas, né, teve uma irmã, a irmã Poliana Souza, já quero mencionar, ela disse... Ele é o pastor dos jovens do Rio Grande do Norte e do Brasil. É isso mesmo, mas graças a Deus tem uma história, tem realmente um testemunho de vida e nós ficamos muito felizes com a sua participação aqui de Talento na Vida na nossa rádio, viu, Alex? Minha irmã Suelen, a paz do Senhor, a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né? Também é transmitido pelo YouTube. Quero falar da minha satisfação e alegria de poder estar participando desse programa. E do carinho do pessoal, né, que tem por nós. Glória seja dada ao nome de Jesus. E para nós é uma satisfação muito grande poder estar sendo instrumentalizado por Deus para que o reino cresça e o nome de Jesus seja glorificado. É mesmo, graças a Deus. Alixson, eu estava conversando com você, hoje a gente vai falar um pouco deste projeto de Deus na sua vida, ali fazendo... pregar o evangelho a toda criatura, mas às vezes as pessoas não conhecem, né, de onde você veio, como Deus fez, como foi, se converteu, e eu queria conhecer um pouco desse Alixson Carlos que as pessoas não conhecem, né, que realmente traz este pano de fundo com uma base, né? A gente precisa de uma base, a gente precisa de uma história. Ninguém nasce da noite para o dia, né? Ninguém cai de paraquedas. Isso é muito importante para, como falou a minha amiga aqui, Poliana, e tantos outros irmãos que conceituam você assim e tem realmente merecida a honra, né, de ser um professor dos jovens, de muitos jovens que têm caminhado por essa história, né, por esse trajeto de pregação do Evangelho de Jesus Cristo e acham que realmente, muitas das vezes se confundem, acham que de repente, um dia eu peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço, um dia subi no púlpito e no outro, enfim. Mas como é? Quem é Alixson Carlos? Sueli, quem é Alixson Carlos, né? Assim, às vezes eu converso com as pessoas e às vezes quando eu conto um pouco do meu testemunho, como a gente estava falando aqui em off, as pessoas acham até que eu nasci no Evangelho. Olha só. Na verdade não foi. Eu aceitei Jesus no meu ponto de vista, mas Deus sabe o tempo certo, a hora certa, com 25 anos. Aceitei em 23 de agosto de 2005. O Alixson antes de Jesus era um Alixson muito complicado, né? Um jovem perdido, um jovem sem um norte, sem uma orientação, sem uma base, sem nenhum tipo de estrutura familiar, porque muito cedo, assim, meu pai bebia muito, meu pai, ele batia na minha mãe, nós presenciamos isso, não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes nós presenciamos minha mãe sendo espancada, crescemos num lar totalmente destruído pela violência e pelo alcoolismo do meu pai. A minha mãe também, ela bebia. Então nós crescemos nesse ambiente de bebida, essas coisas. E muito novo, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha cerca de 10, 12 anos. Com 14 anos assim eu comecei a andar com pessoas, né, de uma índole não tão boa. E eu me envolvi com drogas, já comecei a me envolver com cheirar lança-perfume, fumar maconha, essas coisas, e me tornei um jovem realmente que me adentrei profundamente na área do crime, até me envolver com assaltos. Morei ali na Rua do Motor, Praia do Meio, a gente sabe que aquela localidade ali que eu tenho orado tanto, e tem tantos talentos ali, mas você sabe que a criminalidade, né, a marginalidade, e eu ainda continuo orando por aquela região, Rocas, Mãe Luísa, Rua do Motor,
Brasília Teimosa, a gente tem orado muito por aqueles jovens, mas foi assim, me envolvi muito com drogas e até que depois de um acontecimento eu tive que sair de onde eu morava. Meu tio me tirou, na verdade, com medo de eu perder minha vida, e a gente foi para o interior onde meu tio morava, e foi até onde eu conheci minha esposa. Quer dizer, a irmã Seição, na época também não era evangélica, mas ela trabalhava, e ela, através dela, assim, eu comecei a ter uma nova visão, assim, das coisas. Até que ela aceitou Jesus, com o nascimento do nosso primeiro filho, e começou a me evangelizar. E quando nós fomos morar no Planalto, que inclusive moramos lá até hoje moramos lá, e em 2005 eu tive um encontro com Jesus, e a partir daí tudo se tornou novo, como diz a palavra do Senhor. Isso que as coisas velhas se passaram, e daqui para frente tudo se tornou novo. Mas o Alixo antes de Jesus, a origem, assim, o comportamento era totalmente ao que é hoje, né? Literalmente Jesus, ele entrou e transformou. Rapaz, eu preciso mandar mais um abraço para minha amiga Seição, viu? Lutou por mim, nunca deixou de orar. Foi uma mulher no meio de tantas outras. Isso. Porque nós temos muitas mulheres, e hoje talvez Deus esteja falando com você, querida. Olha, não deixe de orar, não deixe de interceder, não se desespere, porque vai chegar o momento certo. A Bíblia diz que a mulher, né, ela santifica o seu esposo, assim vice-versa, que você conhece muito bem o texto. Perfeito. E nós entendemos, irmãos, que o Deus que prometeu sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, que é algo tão primordial, tão importante, tão essencial, que é realmente o projeto de Deus para as nossas vidas, é a família. Olha, Ele hoje está falando com você, tá bom? E que maravilha, né? Depois desse alô especial para minha amiga irmã Seição, a gente vê que Deus tem um plano. Deus usa o tio, Deus usa alguém, Deus encaminha, Deus mostra, Deus esclarece nossa mente e nos faz enxergar, Alixson, que Ele é o dono da nossa história. Sueli, tem até uma coisa interessante, que Seição, ela aceitou Jesus em 2002 e eu só vim aceitar 3 anos depois, em 2005. E a minha esposa, ela conta que ela foi a um círculo de oração, e eu já tinha passado acho que quase um mês sem ir em casa. Olha só. Assim, cheirando cocaína, me prostituindo, no meio do mundo, não em casa. E, inclusive, uma pessoa chegou para minha esposa, para Seição, e disse assim: mulher, assim, vocês ainda não são casados ainda no papel, porque a gente tem aquela visão do mundo, assim, de só juntar e pronto, aquela coisa toda. Então a gente não era casado no papel. Aí, uma coisa interessante, que minha esposa, depois que recebeu essa palavra dessa pessoa, ela foi para casa orar, e ela disse que em sonho ela teve uma revelação de Deus. Eu chegando, ela estava limpando a casa, e eu chegava e batia na porta. Ela disse que quando abria, eu estava todo sujo de lama, sujo literalmente de lama. E ela disse assim, aí eu disse: eu vou entrar. Ela disse: não, se você entrar, você vai sujar a casa que eu acabei de limpar. Aí ela disse que fechava a porta. Quando ela fechava a porta, automaticamente eu batia novamente. Ela disse que quando abriu a porta pela segunda vez, eu estava com uma camisa branca e uma bermuda branca e uma sandália branca. Oh, Jesus aí Cristo. E limpo. Aí eu disse: aleluia. E assim eu posso entrar? Aí ela disse: assim pode. Aí quando eu entrava, ela disse que acordou. Olha que bênção. Aí ela disse que... Mas é igual o outro, viu, Alex? Estou toda me arrepiando aqui. Foi. Aí ela voltou, foi para um círculo de oração, aí Deus levantou uma irmã que disse assim para ela: eu vou dar um marido novo a você. Aí ela disse que pensou assim: será que esse meu marido novo, ela nova na fé, não conseguiu entender assim, será que esse meu marido novo vai gostar do meu filho, que a gente já tinha Caio? Certo. Só que a irmã foi, quando ela pensou, aí a irmã, sendo usada por Deus, disse assim: não é como você está pensando, é o mesmo, só que novo. Eita, que maravilha. Novo. E assim se cumpriu literalmente, porque quando Deus fala, se cumpre. Ô, glória! Então, meus amados irmãos, olhe, que bênção, né? Fica aí com esta reflexão, e a gente vai vendo aqui neste Deus que pega alguém que não é nada aos olhos humanos, que está no charco do lodo, que está nas trevas, e transforma, e ajusta, e mostra, e revela, e capacita, e faz abundantemente mais daquilo que pedimos
ou pensamos. Então, vamos louvar ao Senhor? Vamos? Este hino, eu estava conversando aqui com o Alexson Carlos e ele disse, Suelen, este hino, se eu pudesse retratar, é o hino da minha vida. É verdade. Então, nós vamos louvar aqui com Gerson Rufino, que canta Dia de Sol. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Muito bem, meus queridos irmãos, é isso mesmo, é assim que Deus faz, viu? Aquela árvore, olha, que foi cortada ao cheiro das águas, veio um renovo de Deus. Aleluia. E mudou toda a situação. Olha, eu quero mandar um abraço para o irmão Geraldo de Potilândia, está conectado aqui conosco. Pai do Senhor, querido. E ele, escutando a sua história, Alex, ele colocou aqui o Salmo 121 para você. Versículo 7 e 8 diz, o Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Oh, glória a Jesus. Irmão Geraldo de Potilândia. Irmão Geraldo, Pai do Senhor. Que bênção. Também, olha, está conosco o cantor Sebastião Falcão. Que Deus. Aí, viu? Né? Deus continue abençoando, viu? Servo de Deus. Querido irmão Jaime, também de Planalto 1, aqui conectado conosco. A irmã Maísa. Irmã Maísa, Deus continue te abençoando, viu? A paz do Senhor Jesus. Temos, olha, ainda o irmão Tony do Rio de Janeiro. Pessoal, olha, de todo lugar nos ouvindo, que bênção. Brasilzão abençoado. Clodomir Araújo, né? Que bênção, muito bem. Brasil é abençoado de Jesus. E esse irmão Clodomir Araújo é de Castanhal do Pará, viu? Olha só. Graças a Deus. O povo do Maranhão, Valdir, irmão Valdir, lá do Maranhão. Muitos irmãos que estão aqui ligadinhos conosco. Quero falar aqui da irmã Osana. Olha, a irmã Osana de Manancial de Bênção disse, olha, a nossa querida irmã Seição foi minha regente no Primícias e é uma bênção, eles são uma bênção. Me obrigada, viu, minha querida? Foi regente lá em Primícias quando ela e seu esposo eram de lá, né? Então, Deus continue abençoando. E muitos irmãos, viu? Graças a Deus. E a gente vai contando ainda o que Deus tem feito, né, Alex? E você se converteu, aceitou Jesus onde, Alexson? E como foi os primeiros passos? Eu aceitei Jesus, como eu falei, no ano de 2005. 2005 eu aceitei Jesus. O pastor da época em Primícias de Cristo era o pastor João Batista Pinheiro, que hoje está no campo de Caicó, está na cidade de Ouro Branco. E foi missionário, acho que por 12 anos em Guiné-Bissau, na África. Então eu aceitei a Jesus dia 23 de agosto de 2005. De lá para cá, participei de todo o etapa, fui para o Conjunto Betel, não perdi uma escola bíblica dominical, sempre seguindo as orientações dos nossos pastores, dos nossos líderes, e até que tudo foi sendo desenvolvido de maneira natural, sabe, Sueli? Tudo foi acontecendo de maneira natural. Assim, na verdade, quando eu comecei, eu não me envolvi logo na área da pregação, eu gravei uns playbacks. Olha aí. Queria cantar, gente, eu queria cantar. E quando, Sueli, eu cantava, a igreja, ela pegava fogo, vamos assim dizer, como a gente costuma dizer, no nosso âmbito pentecostal, ela pegava fogo e eu achava que por esse pegar fogo da igreja, de pronto, minha chamada é essa. Só que com o tempo, uma irmã chegou para mim e profetizou e disse assim, o que eu tenho contigo é na palavra, Deus usando ela, né? Aí depois eu fui conversar com as irmãs da igreja, eu dizia, mas quando eu canto, vocês pegam fogo. Aí o irmão até disse assim, Alex, deixa eu ser sincera com você. Sabe por que a gente se alegra? Porque a gente conheceu o antigo Alixson. Então, quando nós víamos você num púlpito cantando, mesmo cantando ruim... Já era para se alegrar. Já era para se alegrar. Mas, meu filho, eu acho que a sua chamada é na pregação mesmo. Oh, glória! E eu louvo a Deus, a vida das irmãs. Inclusive, uma está no Rio de Janeiro, a irmã Milagres. Eu tive várias regentes e, graças a Deus, essas mulheres de Deus também foram... referência para a minha vida no começo da minha fé, me orientando e eu louvo a Deus por tudo isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Alixson, eu queria saber agora como foi que houve a primeira oportunidade da salvação, como você se preparou, como chegou até aí as primeiras oportunidades, né, na pregação. Como é que desencana, já que você, depois que as irmãs lhe deram
A abertura dos olhos, né? Foi. Disse, rapaz, então eu tenho que ler a palavra um pouquinho mais. E Isso. como é que foi esse quesito? Quando as irmãs falaram isso comigo, na verdade foram as minhas regentes. E eu sempre ia para o círculo de oração e Deus confirmava. Um dia, era um culto do Betel, e eu me lembro que eu fiz uma oração a Deus. Disse, Deus, se tu tem algo comigo na palavra, fala comigo. E eu fui para um culto da restauração, e quem pregou nesse culto da restauração, se eu não me falha a memória, foi o pastor Robson Viana. E o pastor Robson Viana disse que a palavra de Deus é como um baú que contém pedras preciosas, e você tem que abrir esse baú e ir fundo para encontrar essas pedras preciosas. Eu fiquei com aquilo no coração. Nesse dia específico de um culto, do culto do Conjunto Betel, eu fui para o culto e Deus usou um pastor que estava pregando naquela noite. Acho que era o pastor Antônio, na época de Goianinha, do campo de Goianinha, exatamente. E eu tinha feito uma oração a Deus. Deus, se o Senhor tem algo comigo na palavra, como as irmãs estão dizendo, abre esse baú da palavra, abre esse baú da palavra para mim, que eu vi o pastor Robson pregando, e isso eu fui para o nosso culto. O pastor Robson pregou no culto da restauração, na quarta, que eu estou até com saudade já, né? E no domingo o culto do Betel, na minha congregação, normal. E eu fui normal, quando Deus começou a usar o pastor Antônio, ele disse, fique de pé aí, eu ainda me lembro, eu estava com uma gravata cor de cenoura, assim, aquele laranja cor de cenoura. Você e gravata cor de cenoura. E eu fiquei de pé. Aí Deus usando eles assim, pensas tu que eu não ouvi quando tu disseste para mim abrir o baú da palavra para ti? Oh, glória! Aí eu já comecei a chorar e a partir daquele dia eu disse, realmente, é isso aí. Comecei a me dedicar um pouco mais à leitura da palavra, comecei a comprar uns livros. Tem até uma história com o pastor Manassés, que ele também, eu não perdi o culto da restauração, né? Sempre ia e ficava me imaginando lá no púlpito, no meio daquela multidão. Ali do culto da restauração. Aí o pastor Manassés um dia saindo, eu disse, meu pastor, o pastor Manassés tem um horário muito bom, ali no culto da restauração era um horário ótimo, e eu gostava muito, principalmente nesse horário, cara. E eu perguntei a ele, pastor, como é que eu faço para me tornar um pregador? Qual é o livro que você me indica? Aí eu me lembro que o pastor Manassés disse assim, você tem quanto tempo de crente? Olha. Aí eu disse, vou fazer 5 meses. Ele disse, eu vou lhe indicar um livro bom. Aí pegou assim a Bíblia e disse, esse aqui. Oh, glória! Você precisa ler esse livro aqui. Você precisa se firmar nesse livro aqui. Você precisa se aprofundar, ler esse livro aqui. Que você será um excelente pregador. E hoje, quando a gente participou agora do encontro matutano lá na Polo, do setor 6, Lagoa Seca, eu lá com o pastor Manassés e eu contando isso aqui, pastor Manassés, rapaz, é mesmo, Alex. Às vezes a gente é usado por Deus e nem sabe, né, que está sendo usado. É verdade. Usando de maneira natural. E aí começou. A minha primeira oportunidade, na verdade, eu era líder de jovem de Primícia de Cristo. Fui para um culto de integração que acontecia no setor e o pregador do culto não deu tempo dele chegar. Olha só. E o pastor Cláudio, na época, que era o pastor de Siloé não esse templo que é hoje, mas era menorzinho a igreja. Cláudio Diniz, né? Era. Rapaz, é meu primo. Um Pronto. cheiro para ele. Isso. O alto, meu branco, pronto. Então ele disse assim, ô Alixson, você vai pregar. Eu disse, mas pastor, não preparei nada. Ele disse, não se preocupe não, 15 minutos, dê uma palavra. Aí eu gaguejei 10 minutos e falei 5. Eu ainda me lembro que eu falei sobre a separação de Ló com Abraão. Olha só que bênção. E eu falei sobre as decisões, nossas escolhas, né? Elas refletem no nosso futuro. É verdade. Você vê que foram futuros totalmente diferentes. Tanto de Abraão como do seu sobrinho. A gente não esquece a nossa primeira pregação, não né? Não esquece. Eu lembro, Alexson, você falando aí, me veio à mente. Sim. Eu tinha cerca de 10 anos de idade, com culto infantil, que na época, culto infantil era no domingo. Era no domingo e, olha, desculpa aí, né, os amados, mas era fogo puro, como falou aqui o meu amigo, viu? E eu lembro que a irmã me chamou e eu fui, né, levantei, fui ao púlpito e abri e falei no Salmo 23. Ah, a gente não esquece, não. Não esquece. Não esquece. É isso mesmo. E aí, você começou essa jornada. Aí os irmãos acharam bom. Na verdade, Suela, acho que quando eu terminei assim, os irmãos não acharam muito bom, não. Não acharam porque muito, eu não. gaguejei muito. Ah. Inclusive, Suela, eu queria até deixar aqui um conselho para quem está começando a pregar.
nem sempre você vai atingir a expectativa que você colocou no seu coração. Exato. Mas isso não significa que Deus não tem uma chamada na área da pregação, especificamente na pregação para você. Porque a primeira vez que eu tive a oportunidade, apesar de eu ser pego de surpresa, mas eu senti o peso da responsabilidade, eu fiquei nervoso, como eu falei aqui, literalmente eu gaguejei muito, repeti muito as mesmas palavras. Mas eu dei continuidade, eu continuei, fui tendo minhas oportunidades. Isso foi criando um desenvolvimento natural das coisas. Não deixei de buscar, não deixei de ler. Isso. Sempre foi aparecendo as oportunidades. Então, não queira medir a sua chamada por uma noite que você não saiu bem. Inclusive, já hoje, Alix, mas aí você fala isso porque hoje você se acostumou com o púlpito, se acostumou com a plateia, Não, tem dias hoje que a gente não se sai bem. É verdade. Alex, falando isso, e eu me reponho aqui, esse quadro na segunda-feira é Talento na Vida, e a gente traz diversas pessoas de diversas áreas. Trouxemos aqui na área do canto, trouxemos aqui na área do instrumento, da música, trouxemos aqui na área da fotografia, enfim, de vários irmãos com diversos talentos, né? E aí algo que a gente sempre coloca à exposição, e é uma verdade aos amados ouvintes, é que Deus dá o talento, mas nós desenvolvemos esse talento. Ninguém começa, Deus não chega e, olha, tá aqui logo. Não, Deus não fez isso com Davi, né? Exato. Deus disse, Davi, você vai primeiro enfrentar aqui um ursinho. Ninguém tá vendo, viu, Davi? Mas eu tô aqui. Depois você vai enfrentar um leão. E quando chegou para enfrentar o gigante, Davi chegou para testemunhar, né? E disse, ei, Saul, eu tenho algo para te dizer. Eu enfrentei lá leão e urso. Né? Ou seja, então há uma experiência dada dentro da nossa limitação, dentro do pouco que a gente vai desenvolvendo o talento que Deus deu. Né? E assim, com certeza, foi com você, foi com tantos outros. Na área da pregação é importantíssimo isso que você está falando, né? Que os irmãos realmente entendam que é algo que vai ser desenvolvido. E outra coisa, né, Alex? Quando se trata da palavra de Deus, amiga, é inesgotável, né? É inesgotável mesmo. E eu fiz uma série de lives que, inclusive, eu estou até terminando para ficar dando como fosse um seminário, né? Claro, não tão profundo como os meus professores, Pastor Gonzaga, Kleber e Clauber Maia, que são meus professores, professor Danilo, são pessoas que eu bato continência assim na área de ensino. Eu estou preparando para contribuir com uma parcela também, e eu fiz essa série de lives, convidei inclusive alguns desses que eu falei, e eu falo sobre isso, Sueli, de que a maioria das vezes nós mesmos criamos uma certa expectativa sobre uma mensagem que Deus nos dá. E a gente tem que entender que às vezes nós não vamos alcançar essa expectativa, mas nem por isso significa dizer que Deus não tem uma chamada na sua vida naquela área. Basta você continuar. Um dia um pastor disse algo para mim, eu achei interessante. O pregador, ele passa por 3 fases no púlpito. Aquela que Deus usa, aquela que Deus só ajuda e aquela que Deus faz assim, ó. Fica só aí que eu quero ver. E é justamente nessa hora que a gente não atinge a expectativa que foi colocada no nosso coração, que a gente vê se de fato nós temos chamadas ou não. Porque tem gente que prega por aplauso. É verdade. Né? E tem gente que prega por chamada. É verdade. Então aqueles que pregam por chamada, mesmo que em noites que não estejam tão inspirados, mas eles continuarão fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E uma coisa também interessante que eu gostaria de deixar aqui para esses jovens talentosos, que eu sei que tem muitos na nossa cidade, no nosso Rio Grande do Norte. O pregador, ele não pode medir a sua mensagem, se foi boa ou não, por quantos glórias a Deus a igreja dá. O pregador não foi chamado para arrancar o glória da igreja, apesar de sermos pentecostais e gostar muito disso. Mas o pregador, ele foi chamado para expor a palavra, mediante a exposição da palavra, que é o bastante. O Espírito Santo vai ministrando nos corações. Isso. E ele mesmo vai fazer com que o povo vá dando glória a Deus, aleluia, falando línguas estranhas, levantando a mão. Eu sei que a gente muitas vezes, pelo exercício da pregação, erga suas mãos ao céu. Quem pode dar um glória a Deus? Isso é normal.
mas que a gente não venha medir Medir. o sucesso da mensagem por isso. Verdade. A nossa preocupação deve ser unicamente em entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sem falar, Alexson, que hoje a gente pode, vamos dizer assim, classificar, né, as mensagens. Existem as mensagens que elas são voltadas mais ao ensino, né? Perfeito. Existem elas que ela realmente ela é avivalista, tem outras que ela, enfim, tem uma classificação, né? Isso. E existe uma certa vez eu cheguei numa congregação e Deus me deu uma palavra que, olha, a igreja ficou, pode ter certeza, totalmente em silêncio. Mas você sabe que é em silêncio no sentido de quando você está comendo. Exato, perfeito. Que você é educado e não fala de boca cheia. Exatamente, perfeito. Boa alegoria. Mas é exatamente isso, né? A gente sentia, porque às vezes, como você está falando, é medir pelo glória, mas consegue medir quem tem uma certa experiência pela atenção, né? Pela a expectativa, né? Perfeito. Agora, se você tá pregando e um tá levantando e outro tá indo correr, aí tudo bem, né? Mas a igreja estava comendo de tal forma que parece que quando a gente encerrou, né, e entregou, parece que a igreja foi aquele... Aquilo. Então, né? perfeito, Então não é o quesito, como você falou, apenas do dar o glória e ser o momento avivalista, né? Mas é o quesito, como você falou, o peso, a importância é da palavra. Isso, da exposição da palavra. Por si só ela... E aí, como também teve de outras situações, que teve uma outra situação, eu lembro perfeitamente, estava lá em Zona Norte, em Santarém, e pastor Kleber que estava lá, eu sempre confundo se é Santarém bairro ou Santarém conjunto. Meus irmãos vão me ajudar. No setor 10... acho que é o setor 10 é bairro. Bairro, né? Pois bem, e aí eu estávamos pregando num culto e falando justamente, a pregação foi baseada em João 3,16. E recordo muito bem, nós falamos sobre o amor de Deus, sobre o plano da salvação. E aquele foi um aniversário de conjunto de jovens, e os jovens foram muito estrategistas, muito abençoados pelo Senhor. E eles convidaram pessoas não evangélicas. Alexson, isso com certeza já aconteceu com você. E nós estávamos no meio para o fim da pregação, do que tínhamos montado, organizado, sim, elaborado como esboço. E quando estávamos ali, as pessoas vieram para aceitar Jesus. Uma veio e eu perguntei, você está vindo? Aí a outra disse, está voltando. Quando alguém que não era evangélico viu que uma pessoa estava voltando para o Senhor, aí ela imaginou, então é agora. Isso. Aí veio a segunda pessoa. Veio aceitar no meio da mensagem. Aleluia. Né? Então veio, aceitou, um voltou, a outra decidiu que ela disse agora, e daí foi aceitar Jesus. Veio a segunda pessoa. Eu disse, irmãos, então Deus seja glorificado, isso. Jesus está salvando, a mensagem tem sido alcançada, e você sabe que crente pentecostal, quando vê o povo aceitando Jesus, olha, Deus fez algo tão extraordinário que naquela noite eu parei a mensagem exatamente ali. Perfeito. Né? E eu tenho isso, eu dei de volta para o pastor Kleber, né? Naquele dia foram 7 pessoas aceitando Jesus e ninguém conseguiu. O pastor disse, irmão, eu estou preocupado para terminar o culto, mas não estou nem terminando o culto tarde, porque eu terminei a pregação antes da hora. Isso. Na verdade, não terminei a pregação, né? Terminei o momento da minha fala antes da hora, porque o Espírito Santo de Deus estava agindo. Aleluia. Né? E se não me falha a memória, parece que 3 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, existem momentos que a gente está ministrando e aí o Espírito Santo de Deus age e a gente, exatamente. Né? Então é isso, meu irmão. É como a Alexson tem falado aqui. No primeiro momento a gente ouviu o quanto Deus separa alguém. Né? Tira de um lugar que a gente nem imagina. Segundo, este Deus, ele vai nos alinhando ao seu propósito, né? Dizendo, olha, não é como você está pensando, é por aqui. Se mergulhe na palavra, medite. E aí esses primeiros passos, né, que você deu aí muito bem, tenha esta atenção. Resumidamente, Alex, só para o pessoal compreender, quais são esses passos os primeiros passos que você deu para o desenvolvimento desse dom? Primeiro foi entender qual era a chamada. Quando você entende qual é a sua chamada, logicamente você
você vai criar um roteiro, e esse roteiro precisa ser seguido. Então, você saber aonde e quando Deus quer lhe usar. Por que eu digo aonde e quando, Sueli? Porque olha que coisa interessante. Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo. Certo? Ide por todo mundo. Só que em Atos 16, Paulo, querendo pregar em Bitínia e na Ásia Maior, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus lhe proibiu. Então a gente precisa entender uma coisa. Aqui a gente tem que saber que Deus quer nos usar. Mas a questão não é só saber que Deus quer nos usar, é aonde Ele quer nos usar. Então a gente precisa ter essa consciência. Que Deus quer nos usar, Ele quer. Mas a gente precisa ter o discernimento de saber aonde Ele quer nos usar. Paulo queria ir para um canto, ele disse, não é lá, é aqui. Então a gente precisa ter esse direcionamento. Entendendo esse direcionamento, você se aprofunda. Você vai se esmeirando. Você vai buscando. Você vai se tornando uma pessoa mais capacitada. No nosso caso, lendo a Bíblia, orando, buscando livros relacionados à Bíblia. Livros de hermenêutica, exegese, comentários bíblicos, geografia bíblica. Isso você vai se aprofundando. Terceiro, e muito importante também, entender o tempo. O semeador saiu para semear, mas não adianta sair para semear sem semente. Tem que ter semente, senão você não vai conseguir atingir o objetivo da sua chamada, que é semear. Então, espere o tempo da semente. Tenha semente. Que adianta sair sem semente, sair sem mensagem, sair sem ter algo de Deus. Porque muitas pessoas querem falar, poucas têm algo a dizer. Deus não só nos chamou para falar, Deus quer que nós tenhamos algo para dizer. Porque o que vai fazer diferença na vida das pessoas é você ter algo a dizer. Então, não é só querer falar, você tem que ter algo para falar. Então, você tem que ter semente. Então, espere o tempo de Deus. E outro, nunca force portas. Sempre vai ter portas abertas para aquele a quem Deus chamou. Não se preocupe, porque quem vai abrir as portas e vai lhe direcionar em tudo isso é Deus. Deus coloca pessoas certas no nosso caminho para que o chamado na nossa vida de Deus seja cumprido de maneira perfeita, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que maravilha. Meus irmãos, então vamos louvar ao Senhor aqui com um hino de Paulo Neto, que canta Tua Presença, porque Aleluia. A presença do Senhor é que faz toda a diferença. E a gente volta, olhe, com muito mais de Deus aqui com o nosso irmão Alixson Carlos, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, olha só, 9 horas e 59 minutos. Eita, 10 horas, chegamos nas 10 horas, né? Graças a Deus, que bom. Bom dia para você. Passa rápido demais. Mas estamos aqui com o nosso amigo, irmão Alixson Carlos, falando sobre a experiência da sua vida, o talento que Deus lhe deu. E eu gosto muito. Eu vou mandar um abraço para o irmão Jota, viu? Irmão Jota, Deus continue te abençoando. Cara, eu estava tentando montar, Alixson, né, a programação de Celebrar, e com certeza foi toda inspirada por Deus. E quando chegou neste quadro Talento na Vida, me veio esse hino: meus dons e talentos são para te servir. Aleluia. E eu fiquei muito bom, e eu fiquei dizendo, Deus, olha, é assim que nós queremos. A cada convidado, a cada irmão que chegar, ter essa convicção, porque não adianta, né? O Senhor chegou e disse, olha, não queira ser servo inútil, verdade, né? Inútil não. Os seus dons precisam ter utilidade, né? Então, que você está em casa e está pensando, olha, realmente não tem como. Hoje a gente olha para Alex, a gente parece assim, que às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo, né? Isso. Tantas coisas, mas a gente olha e diz, rapaz, aquilo nasceu para isso. Não existe essa expressão, né? Nasceu para isso. E aí parece que a gente não vê ele fazendo outra coisa. Talvez sou estranho, por exemplo, se você ouvir cantando. É verdade. Mas, olha, é assim que Deus age em nossas vidas. E eu gostaria de questionar, Alexão, dentre as suas experiências, né, na pregação, de onde você começou e até onde você conseguiu chegar, e você disse, poxa vida, eu nunca imaginei. Você falou aí do Templo Central, que você pensou, né? Disse, eu quero saber como pregar, eu quero estar ali. Isso. Mas existem lugares que a gente nunca imaginou, que Deus simplesmente chegou com o vento e disse, poxa vida,
onde é que Deus está me levando, né? Verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas experiências. Na verdade, um lugar que eu nunca imaginei, mas nunca mesmo, foi a Europa. Eita, que bênção. Foi. Na Europa eu passei 20 dias, acho que na Europa. Preguei em Portugal, na Suíça e na França. Quer dizer, foi algo que quando eu estava lá, tipo, sem acreditar. Conhecendo as coisas, tipo, a torre, os pontos turísticos. Paris, por si só, já é um ponto turístico. É verdade. É uma cidade maravilhosa. Nós estamos aqui num ar-condicionado, estamos aqui desfrutando de um ar-condicionado dentro, né, dessa estrutura. Mas você andar na rua desse jeito aqui, quer dizer, pra gente que somos nordestinos, acostumados com calor, aquilo pra mim foi muito marcante. E assim, eu disse, Deus, como tu és fiel, porque mediante ao ministério, quem literalmente me levou ali foi Jesus, porque eu fui para pregar a palavra. Lógico que lá a gente desfrutamos de momentos como esse, de conhecer, até porque você está lá, você também não vai deixar de desfrutar, de conhecer esses pontos turísticos, como a Torre Eiffel, e na Suíça eu conheci o monumento que foi feito a Calvino. Eu fui lá, foi ali que teve um dos primeiros conclaves espirituais acerca da reforma protestante, foi na Suíça, foi um dos berços do protestantismo. Em Portugal, que eu me adaptei assim um pouco melhor por causa da língua, que dá para você entender o que eles falam, aquela coisa toda. Então, mas foi algo marcante mesmo. E eu me lembro de uma experiência que eu tive lá na França. Eu saí de Paris, que é a capital, saí de Paris e fui para a cidade de Lyon. Fica a alguns quilômetros. Eu fui daqueles trem-bala, 60, Bluetooth, Wi-Fi, os trens, parece algo de outro mundo, é outro, como diz por aí, outro patamar mesmo, outro patamar. Chegando lá, quando o pastor me pegou, depois da primeira ministração, que eu passei 3 dias em Lyon ministrando, agora sim, ministrando manhã, tarde, noite, o fuso horário, são 5 horas de diferença, pronto, agora são 10 horas aqui, não é? Lá já são 3 horas da tarde. Então, eu nunca tomava café lá. Dificilmente eu tomei café lá nesse período. Por quê? Porque quando eu acordava, o que para mim aqui era 7, 8 horas, lá já era hora do almoço. É verdade. Então eu já acordava e não tomava café, eu ia almoçar, na verdade. Todo mundo ia dormir e eu ficava acordado, que nem um tetel, assim, olhando, porque o fuso horário não deu tempo, né? Só 20 dias não deu tempo de acostumar. Mas eu me lembro que depois de um culto lá em Lyon, o pastor disse assim, Alix, eu tenho 2 opções para você. Você quer conhecer o gelo, a neve, ou você quer conhecer aqui uma duna, que é a maior duna que fica entre Lyon e Bordeaux? Eu disse, pastor, eu venho de Natal, Rio Grande do Norte, o que mais tem lá é duna, o que mais tem lá é areia. Desculpa, eu não sei como é daqui, mas de lá são lindas. Me leve para ver gelo, quero ver gelo. E a gente foi para a montanha, que fica a cerca de 143 quilômetros de Lyon, fica quase na divisa com a Suíça, e a gente foi para, o nome da montanha era La Feclair, montanha gelada. E eu só não tive coragem de descer esquiando, mas assim, aí no meu Instagram aí, Alixson Carlos, você vai ver, eu fiz muita filmagem, fiz questão de registrar esses momentos. Então, se você me perguntar, Alix, você tinha na sua mente essa imaginação de conhecer a Europa e, acima de tudo, para pregar? Não tinha, e foi algo realmente que marcou minha vida, e eu vou levar isso para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Alex, eu acho que eu vou fazer igual outro, né? Eu vou falar algo aqui, e seja como disse o pastor Manassés, que eu também mando meu abraço para ele, né? Talvez Deus está me usando agora e você não saiba, eu não saiba, mas vou fazer uma pergunta, viu? Você ainda não foi, acredito que não foi, porque se Deus está me direcionando, mas pisar onde Jesus pisou. É um sonho. É um sonho. Meu Deus. Deus nos faz ir além, né? Deus nos faz ir além.
Pois é, irmãos, olha só, é exatamente isso, a gente fica aqui, ó, de forma assim, meditando naquilo que Deus tem a fazer, né? Onde Deus nos leva, onde Deus nos... Irmãos, nós não sabemos. Que a Bíblia diz, né, que nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito, ó, sopra aonde, né, irmãos, nós não imaginamos. Você está aí ouvindo. Olhe, quem dirige a sua vida é o Espírito Santo de Deus? Então ele vai te levar a situações que você, a lugares, né, que você não imagina. Alixson, e o quesito de uma experiência de algo extraordinário que você nunca imaginou? Às vezes uma situações simples, né? Certa vez eu estava pregando numa igrejinha pequena, muito pequena mesmo, que inclusive o pastor quis me convidar para ir lá para o púlpito, e eu disse, não, pastor, tá bom aqui, fiquei perto da esposa dele, um púlpito pequenininho, e quando a gente começou a pregar, no momento da pregação, falando, de repente uma menina, uma jovem, se alegrou no Senhor e falou em línguas estranhas, né? E a gente é pentecostal, seguimos a pregação, só que quando ela falou em línguas estranhas, os irmãos que estavam no púlpito, era pequenininho, se levantaram. Sim. Né? Se levantaram e aí eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa, né? E o pastor ficou inquieto. E aí os irmãos deram glória a Deus. E aí eu disse, amém. Quando terminei de pregar, aí o pastor pegou o microfone, foi a primeira coisa que ele disse. Irmãos, vocês viram? Jesus batizou, aí disse o nome da irmã, com línguas estranhas. Glória a Deus. Né? Ou seja, não precisou orar, não precisou, né? Isso. Mas o Espírito Santo, no momento da pregação, falou com ela estava lá ligada com os céus. Existem coisas que marcam, né? Qual a experiência que você estava pregando ou em uma ministração e de repente Deus fez que você disse, mas que Deus é esse que nos surpreende? Sueli, em meio a tantas, mas são... a gente poderia passar o dia falando aqui. Eu tive... nesse período de 11 anos pregando a palavra de Deus, eu tive muitas experiências com Deus, inclusive muito parecidas ou iguais a essa que você está falando. Mas eu sempre ressalto assim o batismo com o Espírito Santo em crianças. Eu acho muito lindo. É muito lindo. Eu acho muito lindo. Eu estava pregando em um culto, por incrível que pareça, o pastor Bruno nos recebeu, o pastor Bruno que agora está em Tangará, sim, mas antes estava em Tibau do Sul. E ele disse, Tibau do Norte, na verdade, ali depois de Mossoró. E ele disse para mim, Alixson, eu te recebo hoje aqui na igreja, mas hoje é culto de criança, congresso de criança. Tu prega para criança? Eu disse, pastor, eu estou aqui para pregar. E eu desci, falei com eles na linguagem deles, falei sobre Moisés. E naquela noite, várias crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Oh, aleluia. E aquilo ali eu achei fenômeno, porque a criança ela é tão inocente, mas a primeira que foi batizada... ela foi para o meio das outras e parece que contagiou de uma maneira positiva as outras. E nesse dia foram crianças batizadas, não me lembro o número, 8, 9, mas foram várias crianças batizadas com o Espírito Santo. 16 que estavam lá foram convidadas pelas crianças que já eram evangélicas, aceitaram Jesus. 3 pais de crianças que também foram para só ver o filho no culto, né, que eles tiveram a participação deles, também aceitaram Jesus. Isso foi uma experiência muito marcante. Mas eu tenho uma experiência, Sueli, inclusive nessa minha ida à Europa. Quando eu saí dessa cidade de Lyon, nós fomos a uma cidade que fica a 900 quilômetros de Paris, que é Marseille, que fica no sul. Marseille como a gente costuma dizer, é a cidade marítima, é na beira do mar Mediterrâneo, aquela coisa transparente e linda. Pois bem, e quando eu ministrei 3 dias lá também, na abertura da igreja, no segundo dia veio uma irmã brasileira que morava em uma comunidade a 150 quilômetros de Marseille. E quando ela soube que um pastor, segundo eles, um pastor de Natal, Rio Grande do Norte, ela soube disso, ela veio. Por quê? Porque ela tinha um irmão que estava preso em Alcaçuz. Eita, aqui. Aí ela me procurou e disse, pastor, faz anos que eu e minha mãe procuramos ter um encontro com esse meu irmão, um contato com meu irmão, que ele saiu do Rio de Janeiro, fazia parte de uma facção, veio para o Rio Grande do Norte,
fazer alguma coisa, tipo, já estava um esquema, deu errado esse esquema, e ele foi preso. E ela disse, tem como você nos ajudar a se encontrar com ele, no sentido de falar com ele? Nós queremos saber até se ele vivo está. Aí eu peguei o nome dele e o número dela. E o pastor de Marseille é pastor Etienne. Ele é um africano, mas com nacionalidade francesa. E ele disse, pastor Alix, se você puder nos ajudar em relação a isso, eu disse, vou fazer o possível. Quando eu cheguei em Natal, a primeira pessoa que eu me lembrei, que trabalha com presídio, Luciano. Sim. Luciano Nascimento, ex-Luciano Gabiru. Exato. E eu, Luciano, o nome do camarada é esse, ele está em Alcaçuz. Luciano disse, meu chefe, deixa comigo. Luciano entrou em contato com esse camarada. Agora, olha só a coisa interessante. Quando o Luciano disse que entrou no pavilhão B, ou foi o C, Luciano perguntou, quem é fulano e fulano de tal? O rapaz levantou a mão. Eita Deus. Aí quando o rapaz levantou a mão, ele disse assim, sua irmã que está na França, sua mãe que está na França, assim, 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 quer saber notícia sua, um amigo meu foi pregar lá. Esse rapaz caiu de joelhos e aceitou a Jesus. Oh, aleluia! Agora, por que ele aceitou a Jesus? Porque ele disse que estava tão esquecido, assim, achou que Deus tinha abandonado ele. Os irmãos iam pregar, ele disse que não acreditava mais. Aí ele pegou e disse assim, Deus, se eu sou importante, esse rapaz, sem ser crente ainda, mas fez essa oração, se eu sou importante para o Senhor, e se o Senhor realmente contempla a minha vida de sofrimento, me dê um sinal, faça com que eu receba uma notícia da minha irmã e da minha mãe. Oh, Deus. Aí Luciano chegou, quer dizer, Deus me levou para lá, ó, tô arrepiado aqui, ó. Deus me levou para lá. A irmã dele soube tudo isso lá depois do Mediterrâneo, falou comigo, conversou comigo, eu trouxe para cá, ele aceitou Jesus, por incrível que pareça, Luciano disse que com pouco tempo veio a liberação para ele, ele foi liberto, aceitou Jesus e hoje está trabalhando, se comunicando com a sua mãe e com a sua irmã. Ele está só esperando terminar esse período que ele está em condicional, quando ele for liberado da condicional. A irmã dele já disse, vou te trazer para cá, já tem um emprego aqui te esperando. Oh, aleluia! Então, as coisas... Sueli, essas maravilhas só quem faz é Deus. É verdade. Então são muitas experiências que nós temos, mas essa me marcou, porque eu tive o privilégio de ser esse instrumento, de trazer essa notícia, e eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero dizer que Deus, Ele ouve as nossas orações e sabe aquilo que está no nosso coração, no sentido de querer, de alcançar, de sonhos, Então Deus, ele é tremendo, e essa experiência eu vou carregar comigo por muito tempo. Verdade, Alix, eu fico aqui, não tem como, olha, nós fazemos igual aconteceu com os discípulos. Que Deus é esse que Deus até é esse. O vento e o mar obedecem? Que Deus é esse que promove encontros? E nestes encontros, nessas viagens, nesses parentes, às vezes a gente minimiza tanto e diz, meu Deus, nós fomos, alguém foi, né, salvo, ou uma ou duas maravilhas. A gente acha assim que Deus tem N maravilhas. Muitas. Deus faz em um momento milhares de coisas e nós não somos capazes de expressar o quanto Deus é. E aí a gente vai louvar ao Senhor agora com Preto no Banco e Gabriela Rocha, que diz, ninguém explica Deus. Vamos louvar o Senhor e a gente volta neste nosso último participação do nosso irmão Alex, que a gente já está aqui, ó, maravilhado com o poder de Deus. Talento na vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Muito bem, meus amados irmãos, 10 horas, 22 minutos, você está aqui na melhor, olha, na Rádio Evangélica Vida, tá na vida, tá na bênção. Minha querida irmã Maria de Cosminho, lá de Patu, mulher abençoada por Cristo Jesus, um abraço, viu? O Senhor é contigo. Também temos o irmão Niraldo Santos, eita, povo abençoado de Cristo Jesus, tá conosco também, olha. O nosso irmão Sidney, ele disse assim, meu amigo Alixson Carlos, um abraço para você. É isso mesmo, irmão Sidney Bunes. Gente boa, viu? Rapaz, gente boa demais. Tá conosco ele. Radialista também, viu? E tá conosco na Rádio Vida. Ah, é, né? E no programa, né?
estar conosco, graças a Deus, no programa aí, em família, eu acredito em família, graças a Deus. Meus amados irmãos e tantos outros, a gente vai mencionar cada um de vocês logo mais, mas agora, né, estamos falando aqui com um pregador, né? E ele tem esse privilégio de estar conosco. Nós temos esse privilégio, né, também de estar com ele, e nós vamos ouvir um pouco do que Deus tem a falar. Agora, não só as experiências de Alixson, não só como Deus fez na vida dele, né? Não só o testemunho, mas agora a palavra de Deus. Alixson vai nos trazer uma saudação, a palavra de Deus para o seu coração. Então você que está aí, talvez pedindo uma resposta, talvez pedindo ao Senhor, Senhor, olha, eu preciso de algo em específico para mim. Eu creio nisto, eu creio que hoje Deus vai trazer algo específico para você. Então, ouça a palavra de Deus. Suelen, mais uma vez, obrigado. A parte do Senhor a todos que estão. Cria tudo, criou primeiro os céus. Perceba que sempre Deus faz com que nós venhamos a entender, Sueli, que primeiramente é o céu. Criou Deus, e no princípio criou Deus os céus. Primeiro sempre os céus, e depois a terra. Primeiro os céus. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, foi o que Jesus nos ensinou, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando Deus cria tudo, a criação dos seres viventes, a criação dos animais, a criação da erva do campo, a criação do próprio homem, fazendo desse homem a imagem e semelhança do próprio Deus. Quando chega no versículo 31, tudo já criado, tudo já feito, tudo organizado, tudo no seu devido lugar, aí o texto vai dizer que viu Deus tudo. Só que nós queremos aqui trazer uma rápida reflexão acerca de algo que Deus nunca viu. Viu Deus tudo, mas tem algo que Deus nunca viu e nunca vai ver. Primeira coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver: um Deus maior do que Ele. Não existe Deus igual ao nosso Deus. Na verdade, quando eu falo Deus com D minúsculo. Não existe nada, não existe algo que possa ser comparado à grandiosidade desse nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande, mas é tão grande, que Ele usa como escabelo dos seus pés o planeta Terra. Planeta Terra, que 70% desse planeta é água, os mares grandiosíssimos, aonde, com toda a plenitude dos mares e toda a grandiosidade dos mares, o homem todo esse tempo não conseguiu navegar todas as águas e não conseguiu se aprofundar em todas as profundezas dos mares. Mas a Bíblia diz que Deus usa a terra como escabelo dos seus pés, ou seja, a terra é um tamborete para Deus colocar os seus pés. Aleluia. Então, Deus nunca viu e nunca vai ver um Deus maior do que Ele. O nosso Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele recolhe todas as águas da terra na concha, não é na palma, é na concha da sua mão.
ou seja, Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Triângulo das Bermudas, todas as bacias, inclusive a Amazônica, que é a maior do mundo, a maior reserva natural de água do mundo, a Amazônia, tudo isso Deus tem na palma, na concha da sua mão. Nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que Ele chama as estrelas, e não chama simplesmente por chamar, mas chama conhecendo cada uma, porque Ele chama pelos nomes. Todos os cientistas do mundo, os mais famosos que você possa imaginar, Albert Einstein, Armstrong, Galileu, todos chegaram a um denominador comum, que são várias Via-Lácteas, são vários universos, um dentro do outro. O nosso é um universo dentre outros universos. Existem estrelas que são maiores do que o nosso Sol, existem planetas que são maiores do que os que nós conhecemos. Então, em meio a toda essa imensidão, a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome, e elas se apresentam diante dele batendo continência. Então, não existe um Deus igual ao nosso Deus. Então, se tem algo que Deus nunca viu e nunca vai ver, é um Deus maior do que ele, um ser maior do que ele. A segunda coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é um problema que ele não possa resolver. Aleluia. Não existe problema algum que Deus não resolva, porque tudo foi criado pelo poder da sua palavra, e pelo poder da sua palavra, o que foi criado existe alicerçado nessa palavra. E criou Deus os céus e a terra. Essa palavra aqui, criar, no original hebraico é bara, significa criar absolutamente do nada. O homem tem capacidade de criar coisas, mas ele cria coisas a partir do momento da matéria que chega à sua mão. Deus não. Deus cria do nada, porque não há problemas que não possam ser resolvidos ou solucionados pelo nosso Deus. A Bíblia diz que Lázaro, depois de 4 dias, já no estado de podridão, se decompondo, mas ao ouvir a palavra de Jesus, ele ressuscitou em perfeito estado e veio ao encontro de Jesus para fora. Porque não há problemas que possam ficar de pé diante do nosso Deus. E a terceira coisa que Deus nunca viu e nunca vai ver é um pecador que ele não possa salvar. Aleluia. Pois independente da situação que você ou alguém que você conhece esteja passando, independente do que ele esteja envolvido e como, em que grau, em que aprofundamento ele está envolvido, seja na mais gama variedade de coisas que esse mundo tem a oferecer, o nosso Deus, ele tem sim poder para salvar o mais vil pecador. O apóstolo Paulo vai contar o seu testemunho: eu era perseguidor, eu era matador de crente, eu encarcerava os crentes, eu fechava as sinagogas, eu oprimia o povo de Deus, eu era o pior dentre os pecadores. Mas Deus olhou para Paulo e disse: mas ele é para mim um vaso escolhido de Deus. Então, diante desse texto, e viu Deus tudo, eu falei 3 coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. Um Deus maior do que ele, um problema que ele não possa resolver e um pecador que ele não possa salvar. Então, independente da situação que você esteja enfrentando hoje, saiba que o seu Deus, ele tem poder de solucionar, de resolver e de fazer aquilo que nenhum outro ser, tanto na esfera espiritual como na esfera material, possa fazer. Que a gente venha confiar nesse Deus, depositar toda a nossa confiança nele e entender que o nosso Deus está aqui para ser glorificado. Está de braços abertos para nos receber e está de braços abertos para nos ajudar. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Suelen, a âncora desse programa. Que Deus continue abençoando a toda a equipe técnica, né, que faz aqui a parte do YouTube, das redes sociais. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Miranda. Chamo ele de pastor porque conheci o pastor Miranda sendo pastor. Eu me lembro que Miranda um dia foi ministrar em uma escola dominical e ele falou sobre o perdão, e eu estava com algo no meu coração acerca do meu padrasto. E quando Miranda ministrou aquela, eu nem esperei, Suelen, a aula terminar, eu saí chorando para a lateral da igreja, peguei o telefone e liguei para o meu pastor e disse, liguei para o meu padrasto e disse: me perdoe, vamos deixar isso tudo para lá. E hoje ele se tornou um dos meus melhores amigos, meu padrasto, devido à palavra que Miranda ministrou. Então eu louvo a Deus e eu peço a Deus que Deus continue abençoando
de maneira sobrenatural. Então escute isso. E viu Deus tudo, mas 3 coisas que Deus nunca viu e nunca vai ver. Um Deus maior do que ele, um problema que ele não possa resolver e um pecador que ele não possa salvar. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Alixson Carlos, olha, nossa gratidão e nossa oração. Você sabe, algo que eu e meu esposo sempre menciona, né? A gente conheceu o Alixson quando ele chegou ali no setor 31, que na verdade era ainda 17, Sim. em um culto ar livre colocado ali na Avenida Mitas Barros. E aí meu esposo disse, você conhece o pregador? Eu disse, não conheço. E aí chegaram, né, o meu amigo João Grandão, né? Chamou o Alixson. Era co-pastor na época, Era né? co-pastor de Aldefran. Isso. E ele chamou naquela cruzada e a gente ouviu pela primeira vez o Alixson pregar. E aí a gente comentou um para o outro, esse homem vai pregar muito. Glória a Deus. Porque é uma coisa importante, né? E graças a Deus a gente viu que você prega vivendo, graças a Deus, debaixo da mão do Senhor. E glória a Deus. Alixson, muito obrigada. Você é realmente um amigo e é uma honra tê-lo conosco. Que Deus continue te abençoando, te levando, olha, a lugares ainda mais inesperados, mas que o nome do Senhor, esse é o propósito maior, continue sendo glorificado através da sua vida, da sua casa. O meu cheiro, mais uma vez, para minha amiga irmã Ceissa, mulher de oração, de ciclo de oração, de confiança no Senhor. Às vezes, eu digo, meu esposo às vezes diz isso, né? Ele diz, todo mundo sabe quem é Alixson, poucos sabem quem é Ceissa, verdade. mas Alixson sem Ceissa não vai. Não vai, Aí vai ele, não. meu esposo, diz, às vezes as pessoas conhecem Suelen e às vezes não sabem nem dizer meu nome, que é meio complicado mesmo, Hildenberg, mas realmente é uma verdade. Aleluia. Suelen sem Hildenberg verdade. não vai. Mas glória a Deus, um abraço, minha amiga, que Deus continue te abençoando. E a todos vocês, a gente vai ficar agora, olha, depois de uma explanação dessa maravilhosa, com o pastor Lucas que canta O Plano e logo em seguida Paulo César Baruca que canta Nele Você Pode Confiar. Que o Senhor te abençoe, celebre a vida, celebre o teu Deus, Ele é contigo e hoje de manhã tem falado conosco de maneira extraordinária. A gente volta já já, Deus te abençoe.